Olá a todos, hoje estamos aqui sobretudo para vos falar da síndrome de bexiga hiperativa e os mitos e desconfianças a eles associados, uma patologia que é extremamente frequente e que de facto pode atingir até 600 mil pessoas em direto todos os anos em Portugal. Há de facto, como vos disse, muitos mitos associados a esta doença e a necessidade de um esclarecimento constante, é premente e pronto. É esse o objetivo destes podcasts que vos vamos fornecer. A Associação Portuguesa de Neurologia e Uroginecologia tem estabelecido de longa data uma parceria com a Astelas que nos proporciona esta facilidade em fornecermos estes instrumentos, estas ferramentas para melhor lidarem, para melhor gerirem a bexiga hiperativa, sejam os doentes dela padecem, sejam a população em geral. O Dr. Filipe Ribeiro, responsável do Departamento Médico das Astelas, criou-nos este desafio, propôs-nos este desafio, a mim, Rui Pinto, a Dra. Alexandra Henriques, o Dr. Ricardo Silva, eu urologista, a Alexandra ginecologista e o Ricardo também urologista, para falarmos uma conversa amiga, fraterna, para vos tentar desfazer algumas dúvidas mais. Isto é um contínuo, é um processo em contínuo. Quero que entendam estes podcasts, acima de tudo, como uma proximidade e uma facilidade em tentarmos andar mais para a frente e viver melhor com a bexiga hiperativa. Bem-vindos ao podcast Na Bexiga Falamos Nós. Neste primeiro episódio, compreender a bexiga hiperativa vai ser a nossa discussão. Caríssimos, bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bem-vindos a este nosso primeiro episódio de uma série de 3 episódios em que nos propusemos discutir bexiga hiperativa. Sim. Sim. Professor Rui Pinto, eu ouvi a sua introdução e a questão é, afinal, o que é a bexiga hiperativa? É o parente pobre da urologia. Não. A bexiga hiperativa resulta basicamente de nós termos um doente, uma pessoa a queixar-se perante nós de diversos desejos súbitos e inadiáveis miccionais. Tem que ir muitas vezes à casa de banho, julgamente, por vezes a caminho perco urina, e nós não encontrarmos de facto uma causa para esta situação. Muitas vezes não encontramos as causas mais frequentes, por exemplo, a infecção, e surge assim o síndrome de bexiga hiperativa, que pode estar associado à perda ou não, síndrome de bexiga hiperativa molhada ou seca, digamos assim. É óbvio que é um quadro mais prevalente que o que nós pensamos que é. Muitos doentes não se queixam de facto dessa situação ou acham até que é normal. E nós sabemos que há situações em que é normal, uma pessoa que está mais atarefada no trabalho, mais ansiosa, mas essa condição repetida, na verdade, não é todo normal e tem tratamento e tem orientação. Seja ele um tratamento generalista, de medidas truques que nós ensinamos aos doentes para sobreviverem melhor a esta condição, ou mesmo terapêutica médica, como os anticolinéricos ou os beta-3 agonistas, que são, hoje em dia, armas que nos podem ajudar, francamente, na orientação destes doentes. Não sei se partilhamos também todos a mesma opinião. Sim, no fundo é uma síndrome, pode ter várias causas. É a nossa função descobrir quais são as causas que são modificáveis, explicar isso aos doentes e, sobretudo, perceber que, como o Rui estava a dizer, passa a ser uma doença no momento em que começa a ter impacto na qualidade de vida dos doentes. Há situações transitórias de aumento de frequência e de urgência que podem estar relacionadas com ansiedade e stress, tudo bem, se forem transitórias, na medida em que depois persistem ao longo do tempo e que perturbam a atividade diária de cada um. Então aí é preciso haver uma intervenção que às vezes não é só médica, como vamos ver depois na nossa conversa, envolve vários profissionais e envolve, no fundo, um acompanhamento do doente ao longo do tempo. Não é um tratamento de uma semana ou de um mês que vai resolver a situação. E as pessoas têm muitas ideias erradas e é essa a nossa função hoje, desmistificar algumas ideias pré-concebidas que os doentes têm. Doutor Ricardo, uma das primeiras coisas que vem desta conversa é que mas isto não é aquilo que nós chamávamos uma incontinência, a bexiga hiperativa não é uma incontinência.
Existem vários problemas com a terminologia que é utilizada, e existe Exato. muita confusão das pessoas quando vêm à consulta. É muito frequente as pessoas chegarem e dizerem: doutor, eu venho cá porque eu perco um bocado de urina, mas eu não sei se isto já é incontinência. Ou seja, as pessoas muitas vezes estão, apesar de haver muita informação, as pessoas muitas vezes não acedem a ela. Aqui a incontinência de facto pode ou não estar associada à bexiga hiperativa, mas a bexiga hiperativa, quando tem incontinência associada, normalmente o impacto da qualidade de vida é maior naturalmente do que aquela pessoa que tem que estar sempre a correr para a casa de banho, mas consegue chegar a tempo, não é? No fundo, a bexiga hiperativa é um conjunto de sintomas. Isto é importante que se perceba. Podem estar várias coisas por trás de uma bexiga hiperativa, não é? E isto deve ser sempre avaliado, ou seja, a pessoa nota que alguma coisa não é normal e procura ajuda médica. Muitas vezes as pessoas já tentaram resolver ou minimizar os sintomas da forma que conseguiam. E então aquilo que nós vemos muitas vezes são pessoas que já bebem muito pouca água, já evitam ir a sítios onde não haja casas de banho, e depois muitas vezes com essa gestão que fazem acabam às vezes por ir agravando o problema e ir potenciando, não é? que ele se prolongue ao longo do tempo. E depois muitas vezes surgem as infecções urinárias, surgem pedras dos rins, surgem situações por beberem pouca água porque têm uma bexiga que de facto não funciona bem. Portanto, acima de tudo aqui é lançar este apelo, este desafio às pessoas que acham que potencialmente poderão não estar bem, serem avaliadas e nós ajudarmos a perceber também o que realmente precisa de uma abordagem ou não. Portanto, daquilo que eu entendo que vocês disseram, a bexiga hiperativa, no fundo, há uma sensação de necessidade imediata de urinar, uma coisa. Eu pegava nisto porque o Dr. Ricardo falou em sintomas e perguntava também ao Dr. Rui Pinto, então quais são os sintomas? As pessoas, afinal, dizem-vos o quê quando chegam à vossa consulta? Quais são as queixas mais habituais que estas pessoas referem? Posso continuar eu? Na verdade, em relação às queixas, nós temos aqui dois desafios. Primeiro, tentar destrinçar o que é realmente a favor do síndrome de bexiga hiperativa, o doente que vai mais vezes à casa de banho por dia, a frequência urinária, o que é a urgência urinária, ou seja, o que é o desejo que não é adiável, e tentar, perante um doente em frente, perceber se estamos no caminho de um diagnóstico de síndrome de bexiga hiperativa ou não. O outro desafio, e ainda mais importante do que esse, é excluir as causas potencialmente reversíveis. Uma infecção urinária dá uma bexiga hiperativa, mas não é uma bexiga hiperativa, é uma infecção urinária. Um tumor vesical pode dar uma bexiga hiperativa, algum tipo de tumor pode estar associado a isso, mas não é uma bexiga hiperativa, são queixas decorrentes ou associadas a esse tipo de tumores. Um doente polimedicado, um doente mais velhote, necessariamente pode ter algum descontrole mais frequente. Esse é o primeiro desafio. E depois, o segundo desafio, e depois, finalmente, saber, por exemplo, e isso é um desafio que se nos põe, sobretudo em doentes mais velhos, homens, distinguir o que é uma urgência e frequência atribuíveis a um síndrome de bexiga hiperativa, de, por exemplo, saber distinguir o que é, e às vezes não é fácil, o que é uma incontinência urinária, porque a próstata está grande, está a entupir a sua bexiguita e o doente não controla a micção e tem que ir a correr à casa de banho. Isso não é uma bexiga hiperativa, são queixas urinárias associadas a uma HBP, a uma próstata mais aumentada. Portanto, são aqui 3 fases no diagnóstico, na entrevista do doente, que nós temos que cumprir. É óbvio que com isso recorremos a várias ferramentas, desde a história clínica, um mapa miccional, até exames auxiliares diagnósticos nos vamos dar, e que vamos falar aqui mais à frente neste podcast. Sim. Eu, tentando fazer aqui um resumo do que vocês estão a dizer, a urgência e a frequência é sempre associada à bexiga hiperativa quando vocês excluem todas as outras causas. O chamado diagnóstico de exclusão, não é? Queria só acrescentar, para ficar claro para as pessoas que não são médicas, a bexiga hiperativa no fundo é uma bexiga que se porta mal, na fase de enchimento deve estar relaxada, a acomodar a bexiga e aumentar progressivamente o volume, e a bexiga hiperativa porta-se mal e começa a contrair, dando sinal que vai ao nosso cérebro, obviamente, e depois nos sinaliza a vontade muito urgente de ir à casa de banho. E, portanto, é este mecanismo que nós temos que perceber que está a acontecer por um mau funcionamento local ou não, pode não ser local, pode ser fora da bexiga, e, como foi dito, há várias causas que nós conseguimos aliviar, controlar, e outras que não conseguimos, portanto, são intrínsecas da própria bexiga, e para isso há medicação disponível e outras técnicas que podem envolver técnicas de neuromodulação e cirúrgicas em último caso, para se responder aos diversos tipos de sintomas, consoante a gravidade e consoante a resposta ao tratamento. Mas no fundo,
o que é preciso perceber na bexiga hiperativa é uma bexiga que não consegue relaxar adequadamente durante a fase de enchimento. Por isso é que as senhoras, no meu caso senhoras, pessoas ginecologistas, queixam-se que de hora a hora ou de meia hora têm que ir à casa de banho. Portanto, é um mau funcionamento durante a fase de relaxamento da bexiga. Doutor Ricardo, parece que é uma doença que não é só das mulheres. A doutora Alexandra acabou de falar dos doentes dela na ginecologia, mas se calhar, e os homens? Sem dúvida. Esse é um dos outros mitos, não é? Parece que a incontinência urinária e a bexiga hiperativa, etc., são problemas das mulheres. Não são. Aliás, a bexiga hiperativa, o sintoma cardinal, como estavam a falar, o sintoma mais importante, ou aquele que nos dá a definição, é a mesma urgência miccional, ou seja, é a vontade súbita e inadiável de ir ao WC precisamente pela falta de inibição dessas contrações da bexiga, tal bexiga que se porta mal, como dizia a doutora Alexandra. Portanto, isso pode acontecer tanto em homens como em mulheres. Nos homens é até bastante frequente. Muitas vezes está associada ou é mascarada também de certa forma por aquilo que também já tinha dito o professor Rui Pinto, que é a hiperplasia benigna da próstata. Portanto, aquilo que acontece é que alguns homens com a hiperplasia da próstata acabam por desenvolver uma bexiga hiperativa secundária a essa obstrução, muitas vezes de longa data, ou seja, a bexiga começa a entrar em uma disfunção, começa a funcionar pior nessa fase do armazenamento, e então esses doentes muitas vezes têm essa urgência miccional, portanto a urgência de ir à casa de banho, com essa incontinência associada também, tanto nos homens como nas mulheres. E depois, naturalmente, que essa bexiga de baixa capacidade se manifesta de várias formas, pode-se manifestar durante o dia, com essas vontades súbitas e com uma frequência aumentada, mas também durante a noite, em que o aumento ou a ocorrência de micções durante a noite, nós chamamos de noctúria, é um sintoma fundamental em termos de qualidade de vida dos doentes, e muitas vezes também, e nos homens isso então é mesmo muito frequente, nas mulheres também, mas nos homens, ser a queixa cardinal, a queixa principal que leva as pessoas à consulta. Ou seja, a pessoa durante o dia se calhar até consegue fazer a sua gestão, lá está, bebe pouca água, procura ter um WC por perto, etc. Mas depois, durante a noite, não controla, e então é acordado e o sono é fragmentado, por vezes múltiplos episódios de micções durante a noite, e isso tem um grande impacto na qualidade de vida dos doentes, e até em termos de saúde global, porque a interrupção do sono depois tem múltiplas consequências a todos os níveis. Claro, eu queria pegar nisso porque uma das coisas que me parece muito importante da ativa é de facto o impacto que tem na qualidade de vida, e aproveitava para perguntar a vocês os dois, para além do sono, que outras esferas de vida dos vossos doentes estão impactadas quando aparece o síndrome da bexiga hiperativa? Não sei se a doutora Alexandra quer começar. Eu diria que todas as esferas da vida de um doente com bexiga hiperativa podem estar afetadas, porque esta necessidade constante de estar à procura de uma casa de banho começa por gerar uma grande ansiedade. Imagino que é sair de casa e ir à praia. É difícil encontrar uma casa de banho na praia. E está calor e a pessoa tem que beber mais água, mas não vou beber mais água porque não sei se tem uma casa de banho, e portanto tudo isto gera uma resposta ansiogénica de controlar o ambiente e ter sempre disponível uma casa de banho. São pessoas que, portanto, inibem comportamentos, evitam sair com os amigos, evitam ir a festas, evitam fazer viagens, porque é desagradável dizer para o carro, daqui a meia hora, para o carro, preciso ir à casa de banho, para o carro. E, portanto, tudo isto tem um grande impacto, além de que gastam mecanismos de proteção, portanto, pensos higiênicos, fraldas de incontinência, portanto, o gasto que envolve gerir estes produtos, as consequências de se usarem estes produtos a longo prazo. São pessoas que têm alguma baixa autoestima, porque isso as diminui ou sentem-se diminuídas até para criarem novos relacionamentos, têm alguma dificuldade, têm receio de perder urina durante as relações sexuais. Tem um enorme impacto. Tenho doentes que são professoras e dizem, mas as aulas que eu dou de 1h30 são terríveis para mim, porque eu tenho vontade de fazer xixi 2 ou 3 vezes. Não é? Portanto, isto perturba a sua atividade profissional, a sua atividade social, em termos de ir a um supermercado, ir a um centro comercial, sair com amigos, ir a uma festa. É muito complexo. As pessoas têm que quase que programar a sua vida para terem a garantia de que conseguem estar secas, sobretudo as pessoas que perdem. Têm que garantir que não vão ter perdas e que, se tiverem, conseguem minimizar esse dano. E depois é o receio de cheirarem mal. As senhoras verbalizam muitas vezes na consulta: doutor, eu cheiro mal, eu sentei-me aqui. E não lhe cheira? Não me cheira. Mas as senhoras já têm a sensação
que à volta delas cheira mal. Todos. Isto perturba muito. Claro que temos um grupo de doentes que acha que isto faz parte do envelhecimento e é mesmo assim, já não há nada a fazer. Mas atualmente não é assim. Temos pessoas com idade avançada muito ativas e com carreiras profissionais longas e que não podem ter este tipo de comprometimentos e, portanto, têm que ter ajuda, têm que ter algum acompanhamento da nossa parte e alguma ajuda, porque isto perturba, de facto, todas as dimensões da vida de uma pessoa. E o sono, como sabemos, é uma parte essencial. Sabemos que dormir mal aumenta o risco de ter doenças cardiovasculares, porque diminui a oxigenação. Um mecanismo é complexo, mas não vale a pena entrar em detalhe, mas sabemos que aumenta muito o risco cardiovascular. E o acordar frequente, a bexiga a acordar uma pessoa frequentemente, fragmenta o sono e a pessoa acorda de rastos no dia seguinte. E, portanto, vai ser um dia difícil atrás de um dia difícil. É muito complexo e os doentes, o Ricardo quando diz a noctúria é de facto um sintoma cardinal, é porque tem um impacto brutal. De dia conseguem disfarçar algumas pessoas, mas os efeitos da noite são catastróficos no dia seguinte. Eu diria que os doentes nos procuram, sobretudo pela incontinência, que é o sinal mais gravoso, mas também pela noctúria. A urgência, muitas das vezes eles próprios aprendem alguns truques para lidar com a urgência, bebendo líquidos de uma forma mais programada e esta história que nós temos falado dos locais. Eu resumiria aqui o que a Alexandra esteve a dizer de uma forma muito simples. É de facto que abrangem todos os aspectos, mas o social deixa de ser social e passa a ser pessoal. Porque as pessoas pura e simplesmente não interagem e têm medo de interagir. Desde a esfera sexual até à esfera do trabalho e à esfera das relações interpessoais, que de facto não funciona, não corre bem. E daí procurarem ajuda e pronto. E hoje em dia nós de facto termos algum conhecimento e organização dos hábitos de vida dos doentes que pura e simplesmente conseguem organizar a coisa. Dito isto, nós, volto a insistir, temos que saber dizer que a bexiga ativa é um diagnóstico de exclusão. Um doente que bebe 6 litros de água por dia e passa a vida a correr à casa de banho não é um síndrome de bexiga hiperativa, é um doente que bebe muita água. Ponto. Não há discussão nisso, não é? Acho que estamos todos de acordo. Está bem. Mas para aqueles que nos vão estar a ouvir, aquilo que é importante é eles perceberem que quando têm aquele sentimento de urgência, aumento de frequência e depois também interferência em outros aspectos da vida, como o sono, a sua relação social, dificuldades no ambiente de trabalho, porque têm que andar à procura de uma casa de banho, podem estar perante um síndrome de bexiga hiperativa. Sim. A questão é que, perante um síndrome de bexiga hiperativa, aquilo que muitas das vezes as pessoas sentem é algo como, bom, está bem, mas a minha mãe também tinha, teve que se aguentar, a minha avó também tinha, já fui ao médico e também não me parece que haja muito a fazer. Eu estou a entrar naquelas coisas que nós falamos que são os mitos, não é? O que é que vocês acham disso? Correndo o risco de parecer injusto ou de ser injusto, eu acho que ainda há um grande desconhecimento, seja da parte da população médica que não lida com esta condição, seja da parte da população em geral, porque se existe um nome chamado síndrome de bexiga hiperativa é porque isso é um problema, está classificado, é estudado e há alterações que o justificam. E como tal, eu acho que pessoas que sentem isso e que pela idade, porque é normal ou o que é que seja, digam, ok, é mais um problema. Não, devem recorrer, devem abordar o assunto junto do seu médico de família ou até de um urologista, de um ginecologista, de um fisiatra ou de um cirurgião-geral dedicado a esta área e abordar o tema com à vontade e tranquilidade. Atenção que o síndrome de bexiga ativa pode estar associado a outro tipo de alterações do pavimento pélvico e nós somos as pessoas ideais para os orientar e para corresponder às expectativas. Também costumo dizer, quando nos aparecem os doentes desesperados, ou seja, os doentes que não encontram solução para a sua vida e que já passaram o limiar de tolerabilidade em relação à idade, em relação ao que nos dizem com senso comum, nós só temos que lhes apontar a luz ao fundo do túnel, porque depois, quando o doente consegue lidar com a sua doença, é fácil, mas muito fácil, andar para a frente. E nós hoje em dia temos de facto muitas armas médicas, cirúrgicas, hábitos de vida, tudo. Vamos falar daqui para a frente, não é? Tudo, Ricardo. Nós tocámos aqui num ponto que me escapou completamente, mas o professor Rui Pinto agora falou aqui rapidamente de idade. E eu ia aproveitar para te perguntar, isto é uma doença dos velhos? Pois, essa é outra questão. Os sintomas urinários, no geral, eles aumentam com o avançar da idade. E os sintomas de bexiga hiperativa aumentam também com o avançar da idade. Mas não é uma doença exclusiva
e eventualmente, ou seja, de facto, aumenta com o passar dos anos, mas há doentes que já têm uma tendência desde o início, não é? Portanto, eu tenho doentes desde crianças até idosos com bexiga hiperativa, e muitas vezes essa bexiga hiperativa já está presente desde o início e depois vai sofrendo alterações e vai passando por diversas fases ao longo da vida. Por exemplo, uma percentagem significativa das crianças têm enurese noturna, tanto que fazem xixi na cama, vulgo. Muitos deles já têm bexigas hiperativas de base, e vão passar por diversas fases depois da sua vida, nomeadamente, por exemplo, no caso das mulheres, no perimenopausa, no climatério, etc. Às vezes conseguem gerir pequenas bexigas hiperativas ao longo da sua idade reprodutiva, mas na menopausa sofre uma alteração. Nos homens, frequentemente, quando começa a haver algum grau de hiperplasia da próstata, também havia uma tendência para uma bexiga hiperativa de base que depois começa a desequilibrar-se, então surge o sintoma com mais violência e às vezes com mais impacto na qualidade de vida. Portanto, uma vez mais, não é um fenómeno normal do envelhecimento, isso é uma das coisas. Cada vez mais as pessoas também querem um envelhecimento ativo com qualidade de vida, e isto é uma doença, como já foi subejamente falado, tem a ver com qualidade de vida, ou seja, as pessoas não morrem de bexiga hiperativa, felizmente, mas isto mata um bocadinho aquilo que é o cotidiano das pessoas, não é? E cria muito embutamento, as pessoas viram-se muito para dentro, e portanto tem um grande impacto nestas diversas valências e em diferentes idades. Existem profissões que são totalmente incompatíveis com bexiga hiperativa e portanto estamos a falar, se não é uma doença de velhos, como o Filipe perguntava, não é uma doença de velhos, pelo contrário, mas nas idades mais jovens é onde por vezes o impacto às vezes é mais significativo, porque há algumas pessoas de idade que se calhar se não tiverem tantos desafios no seu cotidiano, passam muito tempo em casa, têm sempre o acesso à casa de banho, etc., conseguem ir gerindo. Mas essa mesma bexiga hiperativa, às vezes uma pessoa mais jovem é pior, é socialmente mais ativa, não é? E nós pensamos, se pensar, um concerto, há certas coisas, num indivíduo jovem, homem ou mulher, com 20 anos e uma grande bexiga hiperativa, se calhar, se for a um concerto, não pode beber uma cerveja nesse concerto. Ou não se pode chegar muito para perto do palco, porque senão depois não vai conseguir ir à casa bem. E tudo isto cria em idades jovens, e esses aí então devem merecer a nossa atenção. E não devem ser pseudo-normalizados, nem pela população, nem pelos médicos. Eu quis fazer esta pergunta e reforçá-la para quem não está a vir, porque creio que é outro dos mitos. Mas o que acontece é que a bexiga hiperativa tem também impacto em pessoas muito mais jovens do que aquilo que muitas vezes se julga. E há profissões que são absolutamente marcadas por... Vocês são cirurgiões, uma bexiga hiperativa num cirurgião seria seguramente, ou será seguramente, uma catástrofe. Mas o facto é que pode acontecer, ou seja, a bexiga hiperativa tem um impacto muito grande em pessoas que têm uma atividade profissional a andar, não é? E não nos podemos esquecer disso, é um bocadinho aquilo que queria também que quem está do outro lado e nos ouve perceber que de facto não é uma doença que só vai preocupar quando as pessoas já estão numa fase mais avançada da vida, não. É mesmo em fases mais jovens, não é assim? Sim. Doentes de baixa por causa da sua bexiga hiperativa. Não é compatível. Um guarda prisional com bexiga hiperativa não pode abandonar o seu posto. A sério, eu tive. Não pode abandonar o seu posto para ir à casa de banho às X horas, ou estar numa torre de vigia onde lá em cima não tem uma casa de banho. Há coisas que não nos passam pela cabeça, porque para nós não são um problema, mas os problemas surgem de onde menos se esperem, coisas que deveriam ser simples. É assim que se é um problema. Isto pronto, na esfera dos mitos vem esta questão da idade, a falta de expectativa que muitas vezes os doentes têm, porque em termos familiares também já ouviram histórias que, enfim, a mãe teve que se aguentar com esta situação, viver assim, mas, na verdade, para vocês, quais são as expectativas com que um doente vos surge? O que é que eles esperam de vocês quando chegam ao consultório? Eu em relação a isso, e falando da minha opinião pessoal, daquilo que nós temos da prática clínica e da teoria, ao fim e ao cabo, eu acho que nestes doentes temos que ter expectativas de duas formas. Primeiro, nestes doentes, mais do que tudo, 3 é muito diferente de 2. Nós podemos pensar 5 pensos por dia é quase a mesma coisa do que 4 pensos por dia, mas para estes doentes, atenção, faz uma diferença muito grande. Portanto, qualquer tipo de melhoria, a meu ver, é uma conquista. E por outro lado, eles o que querem é o caminho, eles querem a seta apontada no sentido do que têm que fazer. Ou seja, se nós dissermos, olha, vamos beber água, vamos ingerir líquidos de uma forma mais inteligente, vamos deixar de ingerir líquidos a partir das 5 da tarde.
Vemos os líquidos que quisermos até às 5 da tarde e depois zero. Custa, porque nós não comemos a sopa à noite, não bebemos água à noite, não bebemos vinho à noite, mas se eles virem os resultados objetivos disso, encantado. Se nós dissermos, olha, mas é assim, mas você tem que ir à casa de banho a cada 3 horas, a cada 2 horas, certinho. Mas eu não consigo aguentar mais. Ok, encantado, vá. Mas se mantiver a sua bexiga mais vazia o máximo tempo possível, é talvez um truque para que depois chegar à noite e ter uma bexiga mais calma, mais tranquila. Esse tipo de truques e outros, como é óbvio, podem ajudar no futuro a fazer com que estes doentes vão atrás do tratamento, vão atrás de nós. Portanto, gerir expectativas é essencial. Numa perspectiva de lhes apontar soluções nos seus 50%. Os nossos 50% são as terapêuticas, médicas, cirúrgicas e por aí fora. Os 50% dos doentes implicam a modificação de alguns hábitos que podem parecer banais, mas que custam. Evitar alimentos ácidos, evitar uma série de coisas que nós podemos aconselhar aos doentes, que de facto fazem com que a bexiga não esteja tão ativa, digamos assim. E acho que este tipo de gestão de expectativas, quando estamos com os doentes em frente, acho que é essencial, não há outra hipótese. Doutor Alexandre, o que é que as suas doentes esperam? O que é que elas lhe pedem? Que expectativas têm? Eu acho que tenho feedback de 2 grupos diferentes de doentes. Tenho os doentes que não fazem ideia porque é que a bexiga está a funcionar mal e que chegam à consulta e querem um tratamento imediato e eficaz. A doutora vai-me operar, não vai? Isto vai ficar bom. Ou um tratamento e não uma medicação crónica. Exato. Elas querem uma coisa rápida e eficaz. E muitas querem ser operadas e para a semana já não têm queixa nenhuma. Temos outro grupo de doentes em que nós explicamos, e eu acho que de facto percebem que é uma doença crónica e quanto muito, eu costumo dizer como ao Rui, baixar as expectativas. Nós vamos conseguir tratar, vamos conseguir aliviar os sintomas, se calhar não vai ficar totalmente curada. Isto é importante ser dito na primeira consulta, quando temos um doente destes. Vai ter fases, a doença, vai ter fases boas, más, menos más. Depende muito da aderência às medidas comportamentais e tudo o que for sendo proposto. Portanto, se o doente colabora e cumpre, vai ter melhores resultados, obviamente. E depende muito também da resposta à medicação e aos tratamentos que instituímos. Agora, eu acho que há grupos de doentes que de facto entendem e que têm expectativas mais próximas do médico, e há outro grupo de doentes que acha que vai ficar curado rapidamente e isto não vai acontecer. E, portanto, nós temos que dar essa perspectiva de que é uma doença crónica, como ter uma hipertensão. Vai ter que tomar um comprimido, se calhar para o resto da vida. As pessoas não têm noção, acham que é uma doença de curta duração, como quem tem uma gripe e daqui a 2 semanas já está curado. E não é. E, portanto, esta expectativa do doente tem que ser alinhada com as armas que temos disponíveis para o tratamento, porque senão vai correr mal. Porque senão temos doentes que nos chegam passado uma semana e se eu tomar isto há uma semana e ainda não fez nada. Certo, mas nós falámos sobre isto antes. Então, as expectativas do doente têm de facto de ser alinhadas na primeira consulta, porque muitos deles acham mesmo que vão ficar curados e não vão. Caríssimos, nós estamos a aproximar do fim do tempo que temos para este episódio e eu se calhar ia começar por pedir ao Dr. Ricardo e depois também a vocês se querem fazer um resumo daquilo que é fundamental, daquilo que falámos, destes aspectos da bexiga hiperativa, como é que ela se manifesta, quem afeta e quais as expectativas que estas pessoas podem ter para a sua vida. Assim, mega resumo e as ideias fundamentais. A bexiga hiperativa não é normal, caracteriza-se principalmente pela urgência miccional, portanto pela necessidade súbita e inadiável de ir ao WC, e do ponto de vista social pode ser difícil de tolerar ou de incorporar naquilo que seja uma vida normal, cotidiana, pessoal, profissional, emocional até, relacional. Afeta homens e mulheres em todas as faixas etárias e decididamente tem tratamento. As expectativas, e eu aí não posso concordar mais com a doutora Alexandra, que as expectativas variam muito de acordo com o tipo de doente. Portanto, há doentes que vêm para tentar perceber se é normal ou não, porque têm dificuldade em perceber se aquilo realmente se é normal. Se calhar até é normal, e nós às vezes olhamos e vemos que não é nada de todo normal. Quando olhamos para o diário da bexiga, por exemplo, e vemos que é uma tragédia, porque a pessoa está muito adaptada e já tem os seus mecanismos.
Há outras pessoas que vêm desesperadas e já falharam múltiplos tratamentos, e são essas aí que nós muitas vezes temos mesmo que operar, fazer outro tipo de intervenções já mais de segunda, de terceira linha. A perspectiva acho que varia muito, porque depende da perspectiva do próprio doente. O doente às vezes nem sabe muito bem o que está a passar, não compreende a gravidade, sim ou não, e acima de tudo é uma área como outras, mas esta área é uma área onde nós devemos personalizar muito a avaliação e a abordagem. Portanto, deve ser uma coisa muito desenhada para cada doente. Portanto, não devem tentar resolver as coisas com soluções rápidas e pensos rápidos no sentido figurado, mas devem procurar ajuda médica para serem bem caracterizados e bem orientados. Eu pinto algum comentário final deste episódio. Eu não poderia resumir de melhor forma. Acho que estas últimas palavras do Ricardo resumem isto. Isto é o tratamento à medida. Isto é uma doença da qualidade de vida, é um problema muito mais frequente do que nós achamos. É um problema de público, é um problema da sociedade em geral, mas, acima de tudo, envolve gestão de expectativas e, sem dúvida, um tratamento dedicado a doente, porque tem uma panóplia de queixas, uma panóplia de situações que podem ocorrer e nesse aspecto os médicos diferenciados nessa área serão as melhores pessoas para avaliar e orientar. Não poderia concordar mais com o Ricardo e com o Alexandre. E agora o Dr. Alexandre. A mensagem final é que as pessoas não devem ter vergonha de falar sobre estas queixas com o seu médico de família, com um ginecologista, porque fazem consultas habitualmente de rotina, com o urologista, no caso dos homens que procuram mais o urologista do que as mulheres, mas mesmo com qualquer médico que a pode orientar para um colega que possa ajudar nestas queixas. E muitas vezes as senhoras, no caso são senhoras, estou sempre a dizer senhoras, desculpem, mas têm vergonha de falar sobre perda de urina, porque de facto não é um tema fácil de ter na mesa de um café com amigas. Mas é um problema, e é um problema que tem solução. Por isso, mitigá-lo, esquecê-lo, escondê-lo, se calhar não é a melhor solução, porque estão a sofrer desnecessariamente. Portanto, não ter vergonha. Eu gostei muito de ouvir agora, é um problema, mas é um problema que tem solução. Caríssimos, neste primeiro episódio estivemos a falar do que é a bexiga hiperativa, quem pode ter bexiga hiperativa, do impacto na qualidade de vida destas pessoas, mas que poderá haver uma solução. No próximo episódio vamos estar a falar de diagnóstico com estes meus 3 convidados. Muito obrigado. Obrigada.